Caso a gente precise assistir de novo, a gente vai ter essa opção. Vamos fechar um pouquinho os olhos, só para a gente se conectar um pouquinho? Só para uns segundinhos. Se conecta aí na tua respiração e no teu mantra. Muito bem, Namaskar mais uma vez. Agora sim estamos preparados para a nossa aula. Vou compartilhar já o material, deixa eu dar oi para quem eu não vi antes. Então, quem chegou, o Rodolfo, a Liliane, a Fabi, de Boiçucanga, Fabi. Beijinho. A Débora, acho que eu já tinha te dado oi, né, Débora, antes. A Ana Beatriz, querida, que bom que você está aí. A Stephanie, coisa boa ver você. Oi, Oi. Oi, Débora. A Carla. Alguns eu já tinha dado oi. A Cris, a Eduardo, acho que não. Bom, gente, eu vou compartilhar o material. É um material super simples. É só mais para ter os nomes em sânscrito que eu vou referir e vocês poderem anotar. Então, tenham em mãos aí um materialzinho para vocês poderem fazer as anotações, tá? Não- Pode ser, às vezes, num bloco de notas, pode ser num caderninho, pode ser no computador mesmo, como vocês acharem melhor. Mas aqui nesse material, vai ter, então, as palavras-chave, as ideias-chaves. Então, o tema da nossa conversa, ele é fundamental, né? Por isso que eu estou enchendo o saco de vocês para a gente fazer esse estudo, porque, na verdade, uma condição para a gente aprender meditação é a gente ter esse estudo dos yamas e niyamas, dos princípios éticos, tá? Como eu estava em viagem e assim, né, com muitas atividades, e não conseguia organizar palestras toda vez que eu ia iniciar alguém, dar uma palestra, toda vez que junta um grupinho, monta uma palestra. Então, eu acabei organizando algumas online até então, para quem já foi iniciado há mais tempo, mas tem gente que, aqui no grupo, por exemplo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, né? Acho que não tem ninguém do Paraná aqui, não, tem do Rio Grande do Sul. Mas então tem pessoas que foram iniciadas já no finzinho da minha viagem, né? Não eu sou do tinha. Paraná, Paraná! Ah, é você, é verdade! Curitiba. Sim. Que bom, é verdade, tá. Ai, claro, agora que eu reconheci também o teu nome. Uhum. Isso, que bom, representando o Paraná. As meninas ainda não chegaram, a Renata é para chegar daqui a pouco, eu acho. Bom, então a gente precisa ter essa conversa, tá? Falar sobre esses princípios éticos é importante porque sem o conhecimento sobre eles, sem a autoobservação com relação a eles, vai ser bem difícil meditar mesmo, né? E eu tenho feito contatos com vocês, mandado mensagenzinha e praticamente 100% das respostas têm sido: tá difícil meditar, tá difícil ter a prática, né? Um monte de dificuldades, tá difícil me disciplinar, né? E eu me somo a esse grupo que respondeu isso, porque comigo foi assim também, tá? Eu não quero desinspirá-las e desinspirá-los a fazer o esforço, pelo contrário, mas só para dizer relaxa, porque é assim. Então vamos aos poucos, mas vamos indo, né? Muito mais importante do que a gente engatar uma aceleradora e sair correndo e a gente ir devagarinho, nem que seja 10 por hora, mas ir, tá? Então, muito mais do que velocidade, paciência e persistência. Para mim, essas são as duas palavras-chave. PP, paciência e persistência, os dois grandes P's, né, da prática espiritual. Então, são três P's, né? Paciência e persistência para a prática espiritual, tá bom? Mas então, assim, a gente, a partir de agora, a gente buscando se observar nos yamas e niyamas, vocês também vão poder estar ajudando a meditação de vocês ficar melhor, e não só isso, a vida de vocês ficar melhor, tá?
Porque quando a gente observa esses princípios éticos, a gente acaba liberando a mente de muitas turbulências. Eu vou pegar um exemplo bem clássico. Quando você faz algo de errado, normalmente o que você sente? Culpa. Essa culpa, ela deixa a mente em paz, é gostoso carregar ela, a gente consegue ficar de boa pensando em coisas boas? Não, né? Quando a gente está com culpa, é muito difícil fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, relaxar, né? Imagina para sentar para meditar carregando uma culpa, tá? Então, não devemos entrar em culpa, tá? Isso não nos ajuda em hipótese alguma. Mas também é importante a gente saber, então, que tipo de comportamento que me levaria a ficar, sentir culpa, ou me levaria a sentir qualquer outro tipo de emoção, ou ter qualquer outro tipo de pensamento que me prejudica estar com a mente em paz e, portanto, meditar, tá? Então, são princípios para a gente aplicar no nosso dia a dia, para a gente viver melhor, para a gente ter a lembrança deles no dia a dia e, com isso, conseguir melhor saber que escolhas ter no nosso dia a dia, a cada situação, tá? E, consequentemente, eles vão nos ajudar na nossa prática espiritual, tá? Então, eles são realmente fundamentais. Mas tem uma outra coisa, um segundo motivo pelo qual é fundamental realizar esse estudo. Vocês lembram que eu comentei, talvez não lembram, talvez eu não comentei para todo mundo, mas com a prática espiritual, a gente vai estar ganhando poderes, né? A gente vai estar ganhando poderes sobre as nossas emoções, poderes sobre a nossa mente, a gente vai estar criando magnetismo, as pessoas vão começar a se sentir de alguma forma atraídas pela gente, assim, no bom sentido, de ver assim, nossa, que pessoa que tem um certo magnetismo, uma certa atração, porque enfim, a gente está se tornando com a mente mais pura, com as emoções mais tranquilas. Então a gente vai estar ganhando muitos poderes, tá? Já imaginou o perigo que é a gente estar ganhando poderes sem a gente estar ligado em como melhor agir no mundo? Então, estudar esses princípios éticos também é um mecanismo de autodefesa. Não é só para melhorar minha vida, melhorar minha meditação, mas é também para me proteger de eu não usar de forma equivocada os poderes que eu vou estar ganhando e, com isso, ameaçar muitas coisas, as minhas relações, ameaçar, né, minha própria caminhada espiritual, o que tem de mestre espiritual que caiu tombos e tombos, porque, né, ganhou poder e acabou abusando do poder, e enfim, a gente sabe, tá? Então a gente precisa muito estudar isso, por isso que é realmente fundamental. A minha estratégia, gente, é de eu falar e vocês anotarem as dúvidas e perguntas, porque eu quero cumprir o horário, até porque eu sei que vocês têm outros compromissos, e depois quem tiver dúvidas, perguntas, faça. E quem precisar sair, sai, tá? Ficamos aí assim, porque daí quem pode ficar e quer ficar, fica, mas quem tem compromisso vai poder sair no horário, tá? Depois dos 40 minutos. Então, os princípios éticos a gente chama, na verdade, de yamas, aqui se pronuncia ja, que nem a pronúncia correta de yoga, na verdade, é yoga. O Y no início da palavra em sânscrito é ja, né? A gente que acaba não usando porque fica muito estranho, né? Mas yamas a gente pode falar, yamas e niyamas. São famosíssimos dentro da história do yoga. Quem pratica yoga, quem estuda alguma coisa de yoga já deve ter ouvido falar, porque isso aqui é muito básico. Quem fez aula comigo deve ter ouvido falar, porque a gente teve, volta e meia, a gente voltava e estudava os yamas e niyamas e mudava de objeto de estudo, mas volta e meia voltava para os yamas e niyamas. E a gente vai estudar a leitura dos yamas e niyamas, desses princípios éticos, muito especialmente na interpretação de Shri Shri Nandamurti, que é o nosso mestre espiritual no caminho tântrico, no caminho da Nanda Marga, tá? E não se assustem de eu dizer nosso, porque talvez as pessoas, mas eu tenho mestre, meu Deus, o que que é isso? Como assim? Tá? Não se apavorem com isso. Eu me lembro que eu fiquei muito apavorada e pensei, meu Deus, agora eu pertenço a uma seita. Agora sim vão pegar meu cérebro, meu esôfago. E a gente cria um monte de fantasias, né? Mas a ideia é que, enfim, a gente faz parte de uma satsanga, de uma comunidade espiritual, de uma tradição, juntos, nós. Então, podemos dizer que ele é o professor, assim, mais próximo de nós, tá? Dentro dessa tradição. Bom, a gente vai falar então, só um detalhe. Yamas e niyamas são os princípios éticos, eles são ao total 10, são 5 yamas, são 5 niyamas. E por que que eles estão separados? Porque os yamas falam da minha relação com o mundo ao meu redor. Então, segundo o yoga, para você ser ético, você tem que observar alguns princípios da sua relação com o mundo ao redor. Ok.
Nada muito diferente, né? No princípio, o que a gente conhece por ética é isso, é como que eu devo agir com os outros, né? Diante dos outros. Mas o que é tão lindo é que os outros cinco é da minha relação comigo mesmo. Então, para o yoga, você só será ético se você conseguir observar princípios que respeitem a sua relação com os outros, mas também com você, né? Para mim, aí já derruba tudo, já acaba com toda a teoria de princípios e moralidade e ética, né? E tá no mesmo peso, tem cinco dhammas, tem cinco niyamas, ou seja, tem o mesmo grau de importância. Eu cuidar de mim, assim como eu devo cuidar do outro, tá? Bom, então vamos avançar nos dhammas. O primeiro dhamma, ahimsa. Eu quero que vocês então anotem. Ele é conhecido pela seguinte expressão: não violência, tá? Esse é o entendimento mais clássico, é o princípio da não violência. Mas qual é o entendimento mais sofisticado de ahimsa? Então eu vou ditar, digamos assim, vou dizer uma outra definição mais complexa. Não praticar violência por pensamentos, palavras e ações sempre que possível. Então ela é mais sofisticada e ela abre interpretações bem importantes. Primeiro, porque sempre que possível? Num aspecto, porque às vezes a gente não consegue evitar ser violento, porque inconscientemente eu acabei sendo violenta, né? Por exemplo, quando eu tô caminhando, sem perceber, eu tô matando formiguinhas às vezes. Não percebi que tinham serzinhos ali trabalhando em comunidade, que eu matei algumas, que as outras vão sentir falta dela, né? Então a gente não está por conta que a gente às vezes acaba com uma comunidade, desarmoniza todo, sei, um mês inteiro das formigas ficaram tristes com aquelas que morreram, né? A gente não está por conta que a gente cria um caos numa comunidade que até então estava organizada. Não sei qual é o nível de relação, se elas sofrem pela amiga que perderam ou foi só pela funcionária que deixou de estar ali. Não sabemos, mas o fato é que sem dúvida faz falta naquela comunidade, tá? Então, inconscientemente, às vezes a gente comete violência. É claro que eu devo tentar ampliar minha consciência, é claro, para tentar perceber que ele tem formiga, para tentar. Mas tem coisas que são inevitáveis. Respirar é estar matando bactérias, né? Meu sistema digestivo, enfim, só pelo fato de existir, eu estou naturalmente sendo responsável pela morte de alguns seres. Então, esse tipo de violência a gente não tem como evitar, tá, né? Aquele que tem eu tento evitar, mas o que não tem, tá tudo bem, tá? Mas tem um outro sentido super importante aqui, que é um pouco polêmico, mas que diz o seguinte: então eu devo, né, não praticar violência por pensamentos, palavras e ações sempre que possível, e isso quer dizer também que em algumas situações, pessoal, só a violência é capaz de reparar uma situação de injustiça ou de violência mesmo. Infelizmente, nós não podemos ser ingênuos de achar que a gente só vai resolver os problemas do nosso mundo dando amor e propagando a paz e compartilhando bons ensinamentos, tá? Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade que às vezes a gente vai ter que ser violento. Já imaginou vocês estarem na casa de vocês e vocês ouvem gritos? Ai, vou falar uma coisa meio pesada, tá horrível, mas sei eu, alguém brigando com alguém e usando de violência, né? E você não tem o que fazer, você não tá com o telefone, acabou a bateria do seu telefone, não tem como ligar para a polícia, não tem, mas você tem, enfim, como chegar lá, bater na porta com uma faca, sei eu, e tentar ameaçar. Sei eu tô pegando um exemplo aqui meio esdrúxulo, tentando não ser tão trágica, mas ao mesmo tempo tentando colocar vocês a entender que às vezes a única ferramenta que a gente tem é ameaçar alguém com violência, ou mesmo usar de violência, se vocês são fortes. E tem lá uma criança, a mãe tá meio, sei eu, a mãe bebeu, tá com álcool, né, com droga, usou álcool ou droga, tá sendo violenta com a filha, com a criança, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar aquela violência em nome de a gente não ser violento, tá? Então, como para nós no Tantra Yoga, as ações e a transformação social são centrais, a gente não aceita a definição de ahimsa de uma forma absoluta, não ser violento nunca. Em algumas situações, a gente entende que, infelizmente, a gente vai precisar ser violento, tá? É óbvio que não é o ideal, mas infelizmente, isso às vezes vai ser necessário, tá? E aqui a gente está falando então também de não ser violento nas minhas ações,
né? Nas minhas palavras, nos meus pensamentos, né? A gente sabe que no pensamento é tão difícil. Quando a gente percebe, a gente está julgando alguém, falando mal de, pensando mal de alguém, né? Criticando. Então, esse esforço, gente, para gente, de a gente não cometer violência em nenhum desses níveis. Uma violência por ação, que é comum da gente praticar, é na nossa alimentação, né? Sem a gente se torturar, lembrem, não vamos nos culpar, porque isso está sendo violento com a gente também. Mas o fato é que a gente pode estar ampliando pouco a pouco a consciência e, à medida disso, fazendo mudanças, né, nos meus comportamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Então, por exemplo, quando eu vou me alimentar, será que eu consigo me alimentar de algo que tenha sido tenha vindo de algo menos violento possível? Né? Ou será que eu ainda preciso me alimentar de algo que carregue toda uma violência, toda uma carga de violência, né? De, enfim, morte de seres, né, evoluídos, né? Todos os seres, tudo que é vivo vai estar morrendo em algum momento, a alface, tudo está morrendo, né? Mas seres mais evoluídos, né? Será que a gente precisa desse paladar ainda? Tá? Mas sem culpa, sem peso, apenas reflitam, avaliem, né, o quanto eu consigo estar superando as minhas práticas de violência, tá? Então, a rinça é esse. Satya. Depois, anotem aí as dúvidas para a gente comentar depois. Satya. Satya normalmente é traduzido como verdade, tá? Mas a interpretação mais correta de Satya é, né, segundo Shri Shrindamurti, mais correto é uso benevolente das palavras, de preferência com a verdade, mas não necessariamente com a verdade, tá? Vou dar um exemplo também. Imaginem alguém que bate na porta de vocês desesperado e dizendo: Olha, tem alguém vindo atrás de mim aí na rua, por favor, me deixa entrar, tô com medo. E vocês, ok, deixa a pessoa entrar, vocês levam um susto. E nisso, logo depois, vem alguém, bate na porta de novo, uma pessoa com a cara, tá com raiva, tá com ódio, dizendo: Você viu alguém assim, assim, por aqui, passou por aqui, onde é que tá, você sabe? Se Satya significasse ser verdadeiro sempre, em quaisquer condições, nesse momento vocês teriam que dizer: Ah, sim, vi, tá aqui dentro, vai lá, tá lá naquele quarto, pegue lá a pessoa, né? Mas é claro que não é essa, nesse momento a gente não deve falar a verdade. Esse não é o momento adequado. A gente não sabe da situação. O fato é que, pelo menos, considerando o que a gente sabe, alguém está com muita raiva de alguém e isso pode colocar a vida de um deles em risco, tá? Então, ser verdadeiro sempre que possível, mas acima de tudo, usar das minhas palavras para gerar o maior bem coletivo, tá? Em outro exemplo, é, imaginem que vocês saibam que alguém, né, algum amigo, alguma amiga, enfim, está com uma determinada doença, chegou até vocês, vocês abriram são colegas de trabalho, você recebeu lá uma carta que estava em nome da pessoa, nem viu, achou que era para você, colocar na sua mesa, você abriu e era o resultado de um exame falando de algo muito grave, da doença dessa pessoa, né, do seu colega. Será que é o caso de, se essa pessoa perguntar o que que você recebeu aí, me conta, já da cara assim responder? Não, né? Acho que o mais correto é dizer, ah, não é nada demais, e preparar um momento mais oportuno para daí sim você dizer, passar a informação para a pessoa, tá? Então, o fato é que a nossa palavra, ela é muito importante e a gente tem que pensar com muito cuidado como usá-la, né? Com muito carinho como usá-la, com muita responsabilidade, sempre que possível com verdade, mas nem sempre a verdade é o melhor, tá? Então, na relação com alguém, né? Às vezes a gente quer ser verdadeiro e dizer o que pensa das pessoas, né? E ai, você é assim, você é assado, né? E a gente fica orgulhoso. Ai, eu digo a verdade, eu não tenho medo de dizer a verdade. Só que você não vai estar contribuindo com a pessoa às vezes. Você contribuiria muito mais se você pudesse dizer as coisas positivas que essa pessoa tem, né? Elogiá-la primeiro, falar coisas legais para ela. E aí sim, né, em alguma oportunidade, fazê-la entender que tem coisas que ela pode melhorar, tem coisas que ela pode mudar. Quantas pessoas a gente pode fazer crescer, se desenvolver apenas elogiando elas, né? Tá? Então, como que eu uso as minhas palavras, gente? Qual a melhor forma de usar as minhas palavras para gerar o maior bem coletivo? Isso é tão legal de a gente estar se observando, já imaginou? No dia a dia a gente fica atento, como é que eu vou usar minhas palavras? Né? De preferência, mantenha bastante tempo de silêncio, é bom o silêncio, mas quando tiver que usar, como que eu posso usar para gerar bem coletivo, né?
Bom, esses dois são os mais longos, tá? Agora a gente vai um pouquinho mais rápido, ok? Asteia significa não furtar, uma tradução assim, uma explicação mais breve, ou não privar o outro daquilo que lhe pertence, em termos de coisas, palavras, ideias e energia. Se vocês estavam achando, barbada, nunca roubei nada de ninguém. Também não digo que, né, que tal ideia ou tal expressão é minha, costumo referenciar. Então, tá barbada, Asteia. Mas aí o último item é não roubar nem energia. Puxa vida, aí complicou. Aí complicou. Talvez vocês já tenham reparado na vida de vocês. Eu já reparei, deu uma vergonhinha, mas enfim. Nossa principal fonte de alimento, gente, é energia, tá? A gente come comida, inclusive, para tirar dali energia. A gente respira para tirar dali energia. Graças a Deus, a gente tem um monte de práticas também que nos dão energia. A meditação, a prática de asanas, a prática de tai chi, né? Dá energia. Então, muitas práticas a gente consegue absorver energia, mas normalmente a gente está vivendo de que jeito? Perdendo energia. Inclusive porque a comida às vezes não é uma comida, né, boa, assim, então a gente mais gasta energia em processá-la do que ela estaria me dando de energia, né? Uma comida às vezes morta, vamos dizer assim, né, processada, super processada. Então, o fato é que a gente é carente de energia normalmente. A gente tem déficits de energia. E isso vai se manifestar muitas vezes no nosso emocional. Eu tô meio triste, eu tô meio para baixo, eu tô meio desanimada, desanimado. E se a gente mora com alguém, esse é o maior risco, esse é o maior problema, o que que a gente vai fazer? Pelo instinto natural de sobrevivência e de se alimentar da tal da energia, a gente vai roubar a energia do outro. E sabe como é que isso acontece? Principalmente se o outro está bem feliz. Você acordou meio para baixo e a pessoa acordou super feliz. Você vai começar a criticar, você vai começar a reclamar, você vai dizer que isso, vai dizer que aquilo, você vai incomodar tanto a pessoa que daqui a pouco você que estava para ela que estava bem ficou chateada, ficou para baixo, desanimada. E aí, magicamente, sabe o que que aconteceu? Você ficou bem. E aí, você que estava mal e que agora ficou bem, porque você pegou a energia do outro, inconscientemente, claro, você começa assim para o outro. Ai, por que que você ficou assim agora? Ai, desculpa. Ai, também, eu não queria, não era nada demais. Ai, eu só queria, só tava falando, não te incomoda. Poxa, vem pra cá, vamos lá, né? Aí você quer resgatar o outro, mas você já acabou um pouquinho com o outro, tá? Eu não sei se isso é familiar para vocês, mas isso é muito familiar para mim, muito familiar na minha família. Já observei isso, assim, frequentemente em várias relações com que eu convivo. Então a gente está atento, né? Principalmente para a gente ser responsável por nós mesmos em produzirmos nossa própria fonte de energia e a gente não precisa roubar do outro. Mas quando a gente estiver mal, a gente também está atento e não tirar do outro aquela energia, né? Tá? Bom, vamos lá. Depois vocês vão me falando o que vocês produziram aí de raciocínio e de dúvidas. A parigraha. A parigraha eu acho que é um dos mais simples, sabe? Quando a gente acha algo simples, a gente tem que mais aqui observar, né? Já que os outros às vezes são difíceis, deixa eu me fazer nesse aqui. Eu vou ganhar uns pontinhos, vou ganhar força moral para investir nos que são mais difíceis. A parigraha fala de simplicidade. Parece, talvez possa parecer difícil para vocês, mas pensem, não é nada demais. É só a gente não acumular o que a gente não precisa. Talvez vocês vão rir e dizer, poxa vida, mas eu acumulo um monte de coisa. Mas não é tão difícil a gente se desfazer, gente. Pelo contrário, quando você começar a se desfazer daquilo que você tem de acúmulo, você vai perceber que, nossa, que alívio. Por que que isso é tão importante? Porque esse acúmulo de coisas vão consumir minha energia, em primeiro lugar, são coisas com as quais que eu tenho que limpar, que eu tenho que organizar, que eu tenho que cuidar se elas se preservam, tem que estar, né, cuidando da preservação delas. Às vezes eu tenho que estar pagando por elas, né? Eu pagando mensalidade, ou enfim, fazendo manutenção delas. Então, o fato é que quanto menos a gente tem, se a gente tem aquele mínimo que é conforto, que é suficiente para o meu conforto, claro, ninguém está falando aqui de a gente viver fora de conforto, mas me desfazer do excesso de sapatos, excesso de roupas, excesso de móveis, sabe? Excesso de compromissos, excesso de trabalhos, né, que a gente também vai acumulando. Então, assim, ó,
né, buscar encontrar aquele que é o mínimo possível dentro das minhas condições, dentro do nosso estilo de vida. Tem um monte de complexificadores aqui, né? Mas para viver com mais simplicidade, precisam ganhar muita paz mental, né? E sem falar que aquilo que para mim é um excesso, é um acúmulo, para outros vai gerar, vai ser possivelmente algo de muito benefício, tá? Vai ser muito benéfico para o outro aquilo que para você está sobrando. Então, para você é só uma opção a mais de roupa, para o outro é uma roupa única que tem, às vezes, para enfrentar o frio, né? Uma roupa única que tem, às vezes, para ir num evento diferente, né? Especial, para ir na escola. Então, pense nisso para se inspirar. Poxa, eu posso fazer tanto bem para outras pessoas, enquanto que para mim isso não faz tanta diferença na minha vida, tá? Então, simplicidade. Brahmacharya, Brahmacharya é ver os outros como uma expressão de Deus, dessa consciência cósmica infinita, né? Como vocês quiserem entender esse todo. Então, ver em todos, em tudo e em todos, uma expressão dessa consciência cósmica, né? Do que a gente pode chamar de Deus, ou de consciência cósmica, ou de suprema consciência. A interpretação clássica de Brahmacharya, que normalmente aparece nos livros de yoga, é celibato, o que é uma palhaçada, né, gente? Já imaginou? Se as pessoas, para serem integralmente éticas, tinham que ser celibatárias, é uma palhaçada, né? O Shri Shiranamurti disse que essa interpretação foi dada por aqueles que queriam reter o poder e que era uma minoria dos celibatários em determinada época da sociedade. Então não faz o menor sentido, tá? Não tem nada a ver. Inclusive, ser celibatário é antinatural. Tem um monte de estratégias para que a gente não adoeça com esse estilo de vida que não é natural, tá? Então, não pensem nisso, não valorizem isso como sendo algo especial. Não tem nada de especial, é uma condição que alguns escolhem porque, enfim, sentem, né, de abrir mão de algumas coisas da vida para colocar em outras, né? Mas, enfim, então Brahmacharya é ver todos como uma expressão de Deus, os objetos, as pessoas legais, né, e as pessoas não legais também, tá? Vamos para os niyamas. Então, os niyamas. Tchau. Então, lembrem, niyamas, a minha relação comigo. Então, aqui é como que qual é a minha ética no que se refere a eu comigo mesmo, né? Então, niyamas chaucha significa limpeza. Limpeza do quê? Limpeza do meu corpo, limpeza das minhas roupas, limpeza do meu ambiente, né? Mas limpeza também dos meus pensamentos. E é claro, né, que ia ter um complicador aí. Então, o legal ao pensar isso, primeiro, né, a gente sabe que quando a gente quer, por exemplo, estudar, a gente precisa limpar um pouco, às vezes, o lugar onde a gente vai estudar, trabalhar, a gente precisa organizar, né? Realmente, essa bagunça ou sujeira, ela nos afeta, sem dúvida alguma. Então, ter um ambiente, ter a roupa, ter o corpo limpo é muito importante. Aquela vibração do sujo e da bagunça nos afeta. Mas outro aspecto importante de Chout é o seguinte: quando eu vou limpar o ambiente, ou o meu corpo, ou as minhas roupas, eu entro em contato com a sujeira, certo? Eu preciso entrar em contato com a sujeira para limpar. Seja pegando a roupa e botando na máquina, seja varrendo o chão. Quando eu vou limpar a minha mente, o Shri Shri Ramamurti vai dizer: evite entrar em contato com a sujeira. Nesse caso, evite. Sabe? E às vezes às vezes a gente entra muito em contato com a sujeira. Ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? Como eu sou mal? Como eu sou sem vergonha? Mas eu também não aprendo. E a gente fica ali remoendo a sujeira que está lá no nosso pensamento. Mas o que está na minha mente é o que eu me torno, lembra? Tanto que o nosso mantra, o mantra que vocês aprenderam, que a gente pratica na meditação, é uma tentativa de a gente colocar mais vezes possível na mente que nós somos divinos, que nós somos também essa consciência infinita, né? Então, se de tempos em tempos eu praticar isso, mas por outro lado, em outros momentos eu colocar na minha mente que eu sou ruim, que eu falhei, que eu não sou responsável, que eu sou indisciplinada, né? Por exemplo, o que muitos de vocês pensaram de vocês por não estarem praticando meditação como gostariam. A gente vai estar dando um tiro no pé, né? A gente quer pensar bem da gente, a gente quer cocriar a verdadeira a verdade sobre nós mesmos, o quanto nós somos divinos,
né? E aí, se a gente ficar se criticando. Então, quando você tiver pensamentos negativos sobre você, sobre os outros, sobre o que for, não deixa a mente ali. Pensou mal de você, no lugar coloca um pensamento positivo. Pensou mal de alguém, no lugar coloca um pensamento positivo. Ou se está difícil pensar bem de alguém, pelo menos vai para a natureza, vai olhar para a natureza, vai brincar com o cachorrinho, como a Luísa estava brincando ali agora, eu acho. Com o cachorrinho, eu acho. Tá? Façam outra coisa, coloquem a mente de vocês no outro lugar, mas não deixem nessa sujeira, não deixem a mente na sujeira. Tá? Limpem a sujeira da mente sem entrar em contato. E claro, onde que eu coloco a minha mente? Que tipo de filme? Que tipo de livro? Que tipo de música? Que tipo de conversa? Tá? Bem importante. Tem coisas que nos deprimem muito, tá? Que nos deixam muito mal, ok? Santosha. Santosha é bonitinho. Santosha fala de contentamento. Contentamento. Ou aceitação, o que não significa submissão, conformismo, não significa nada disso, tá? É, mas significa que a partir de um estado de aceitação, de contentamento com o que a vida lhe trouxe, você pode buscar mudar alguma coisa, se for o caso. Então, às vezes, a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida, mas não é pela revolta, não é pela reclamação, não é pela inconformidade, não é por eu ficar me sentindo vítima e não aceitando aquilo que aconteceu, certo? É quando a gente diz, ok, eu atraí isso de alguma forma, sei eu o que que eu fiz em outra vida, não me importa, eu precisei, estou precisando passar por isso nessa vida, precisei passar por isso, não tá legal, não gostei, mas ok. Ok, chegou até mim, aceito, aceito. Mas o que que eu vou fazer para mudar isso? Né? Se precisa mudar. Ou às vezes é simplesmente entender que aquilo ali é o que você realmente é o que tem de melhor para você, porque é uma experiência que você ainda não está entendendo, mas ela tem seu aspecto positivo, né? Tá? Então, Santoshi é super importante, tá? A gente aceitar aquilo que a vida nos traz, tá bom? Vamos falar de tapa. É, tapa é algo que é difícil de a gente aceitar no nosso ocidente, né? No nosso mundo ocidental. É, porque, e ao contrário, por exemplo, na Índia, eles praticam muito tapa. Por que que para nós aqui é difícil? Porque nós, enfim, o que que é tapa, né? Tapa é sacrifício. Tapa é sacrifício. E nós, no Ocidente, queremos liberdade, nós queremos desfrutar, nós queremos vida boa, nós queremos paz, nós queremos um monte de coisa, mas a gente não quer se sacrificar. Talvez a gente foi muito convencida, né? Talvez nós somos muito convencidos da ideia da vida lá de margarina, ou do tal do sonho americano, norte-americano, né? Mas o fato é que é super importante se sacrificar. Sabe por quê? Porque é uma forma muito potente de a gente dizer para o ego quem é que manda, né? É, porque o ego está acostumado a ganhar tudo da gente, né? O ego ganha tudo da gente. Vou criar uma situação aqui. Imaginem vocês num dia assim frio, uma chuvinha, vocês estão no trabalho e só pensando na hora de ir para casa e pensando passar numa padaria, pegar um bolinho quentinho. Chegar em casa, né, ficar embaixo das cobertas comendo aquele bolinho, assistindo um seriadinho. E aí indo para casa, quando você passou na padaria, saiu da padaria e está indo para casa, você encontra na rua alguém pedindo comida, pessoa que alguém está passando fome. Você é capaz de sacrificar o seu ego que desejou tanto aquele bolinho em nome de fazer um bem maior para alguém que está precisando nesse momento? Né? E tantas outras situações, uma roupa que você comprou e que queria tanto, e aí você encontra na rua alguém passando frio, você é capaz de dar aquela roupa naquele momento que você acabou de comprar?
É difícil, e tantos, tantos outros exemplos. Aquele tempo precioso. Nossa, numa sociedade que falta tempo para tudo, você é capaz de dedicar um tempo para alguém que está precisando, sendo que você só queria era ficar sozinho um pouco. Eu tenho dificuldade com isso, gente. Dei um exemplo agora que me pegou. Mas então, assim, é importante, de vez em quando, a gente se esforçar, né, para dizer para o ego: olha, ego, não vou satisfazer todos os teus desejos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente ganha uma força muito grande para a gente dizer não para o ego em outros momentos que são importantes também. Porque, na verdade, é muito difícil dizer não para o ego. É difícil dizer não para o ego quando ele quer dormir mais e eu sabia que seria importante eu acordar mais cedo. Quando ele quer dormir mais tarde, eu sabia que era importante dormir, né, mais cedo também. Quando eu sei que eu deveria comer menos açúcar e quando eu estou comendo açúcar. Quando eu sei que eu deveria comer menos fritura e quando eu estou comendo fritura. Quando eu gostaria de diminuir a quantidade de carne que eu como, e eu sei que quando eu vejo tem um bifezinho gostoso ali, cheio de. Enfim, é muito difícil dizer não para o ego, porque a gente sabe que a vida é puxada, é cheia de sacrifícios autoimpostos, assim, né? Autoimpostos, de certa forma, que são nossas escolhas, claro, né? Mas, enfim, também são forçados. Mas o fato é que é importante, tá? Só que não ao ponto extremo, como é na Índia, em que eles praticam sacrifício, tem vários sadhus, né? Que é, eu quero provar para o meu ego que eu não sou esse corpo, eu quero provar para mim que eu não sou esse corpo, então eu deixo meu braço a vida inteira assim. E tem muitos que eles se comprometeram a nunca descer o braço, ou a nunca cortar a unha, tem unhas enormes, ou nunca cortar o cabelo, né? Tem várias histórias que a gente encontra na internet. O que que Shri Shri Anandamurti vai dizer? Esse tipo de sacrifício, ele é totalmente sem sentido, porque você tem que se sacrificar para trazer um benefício para alguém. Esse tipo de sacrifício às vezes vai estar até fazendo o ego ficar maior, vai ficar vaidoso. Olha só, eu nunca desci meu braço. Não tem utilidade nenhuma para o coletivo, tá? Então a gente tem que se sacrificar, sim, é bom para o nosso processo, para a gente crescer, mas desde que tenha um retorno para o coletivo. Senão, não tem sentido, tá? E para finalizar, esses dois são rapidinhos, eu já passei um pouquinho aqui, 2 minutinhos, né, do horário. Sua diária é estudar e buscar compreender os ensinamentos dos grandes mestres. Estudar uma Bíblia, gente, ensinamentos de Jesus, tem coisa muito linda lá. Estudar Buda, né, os ensinamentos de Buda, estudar ensinamentos de Shiva, de Krishna, de Shri Andamurti. Na internet, a gente tem vídeos muito legais do Sadhguru, acho que vocês devem conhecer, mas vou colocar aqui no chat também. O Sadhguru, o Muji. É, tem muita gente boa, tem muita gente mais ou menos também, né? Tem que cuidar. Então, assim, vão mais em fontes confiáveis, né? E direto nas fontes, aqueles que chegaram lá, né? Tem muito material aí. E eles deixaram ensinamentos preciosos e a gente ainda tem por aprender. Então, é muito importante a gente nutrir o nosso dia a dia com esse tipo de prática. Quem conseguir participar de meditações coletivas, sempre no final da meditação tem um momento de Swadhyaya. A gente faz uma leitura e, por exemplo, nas meditações coletivas que estão rolando em Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, as meninas têm se reunido presencialmente, mas algumas têm participado online. Eu ou a Didivane ou a Didiré também temos. Cada semana a gente se reveza para fazer esse Swadhyaya. A gente lê e a gente comenta algo, tá? Então, quem não puder presencial, pelo menos tenta entrar no online, meditar um pouco junto e fazer também, né, e ter essa oportunidade desse momento de estudo. Quem não é de Santa Maria, meninas, a partir de agora, né, que a gente está organizado, que a gente já fez esse estudo, eu vou colocar no grupo lá também o link. Vocês não vão poder de modo algum participar presencial, mas para participarem online, tá? Ou se tiver meditação presencial na cidade de vocês, se organizem para participar, melhor ainda, tá? Eu sei que no Rio de Janeiro ali tem, as meninas que foram iniciadas ali têm a opção, né? Tá bom? E por fim, Ishwar Pranidhana. Ishwar Pranidhana significa, é parecido com Brahmacharya. Lembra Brahmacharya? Ver todos como uma expressão da divindade, como uma expressão da consciência suprema. Ishwar Pranidhana significa ver a mim mesmo, me esforçar por ver a mim mesmo como uma expressão dessa consciência suprema. Por isso que eu tenho falado para vocês, assim, quando vocês me escrevem alguma coisa, ou mesmo em alguns encontros, quando você ficar decepcionada, decepcionado com você, lembra, eu sou uma filhinha ou um filhinho amado dessa consciência suprema. Eu também sou ela. Eu sou uma parte dela, nada está fora, né? Tentem muito, não só na hora do mantra,
mas em qualquer momento do dia, e principalmente quando você está começando a ficar frustrada e decepcionada ou decepcionado com você, lembrar, eu sou a filha mais amada, o filho mais amado. Podem ser, nesse momento, pode ser bem vaidosa, bem vaidoso, tá? O maior devoto, dizem, né, e tem muitos motivos por trás disso, para dizer que o maior devoto, o melhor devoto é aquele que diz eu sou o mais amado. É que daí tem um poder mental, né, grande, né, de atrair, assim, realmente esse amor. Bom, Lu, eu vou te responder aqui, né? Poder retomar sua diária. Tá, sua diária podem me perguntar, né, porque eu tô falando rapidinho também. Estudar e buscar compreender. Ah, a Mariana colocou, olha, estudar e buscar compreender os ensinamentos dos grandes mestres. Isso, então por isso fazer estudo, né, ali dos ensinamentos de Jesus na Bíblia, né, de Buda, de Shiva, de Krishna. Bhagavad Gita, gente, meu Deus, quem gosta de ler, vou escrever aqui, é um livrinho pequenininho, daqui, você pode comprar daquelas versõezinhas pocket, acho que é da Martin Claret, sei eu, que tem uma tradução boa. Bhagavad Gita, que é os ensinamentos de Krishna para o seu discípulo. Na verdade, é de Deus com todos nós, né? Dessa consciência cósmica com todos nós, tá? E Ishvara Pranidhana é isso, buscar ver em si próprio uma expressão dessa divindade, tá? Gente, eu vou abrir então para vocês fazerem perguntas. Deixa eu só anotar o nome de todo mundo que está aqui, porque quem precisar sair já pode ir se organizando. Deixa eu só pegar direitinho o nome de todo mundo para não esquecer. Tá, a Cris, a Stephanie. Stephanie, você veio de manhã, né, Stephanie? Veio de novo, que bom. A Nani, eu não sei quem é Nani. Nani, você coloca ali no grupo quem você é? Não estou reconhecendo. A Eduarda. No chat, né? Pode colocar no chat, quer dizer, a Laura, Lakshmi, a Fabiana, iPhone da Fabiana. Será que é a Possamay, Fabiana? Ah, não, não, a outra Fabiana, a Fabiana dos Reis, né? A Andrea. Conseguiu, Andrea. Menina! A Karen. Eu vi que você colocou que você estava. O Rodolfo. Uhum. A Mariana. Eu já tinha colocado a Mariana aqui, eu acho. Cadê o nome? Ah, tá aqui, já tinha. Mariana, a Vanessa, a Fabiana Possamay, a Ana Beatriz, tá aqui. A Carla Bica tá aqui. Tá. A Lu tá aqui. E a Caliandra tá aqui. Tá. Beleza, gente. Eu vi que a Liliane tava aqui, ela saiu. Não vi mais agora. Ah, a Liliane tá aqui, sim. Quem tiver com a câmera fechada e puder abrir, vai ser bom, tá? Mas se não der, não tem problema. Querem abrir o microfone? Alguém quiser comentar? Quem precisar? Débora, sim, eu coloquei você aqui, Débora. Quem precisar ir, eu agradeço já a presença. Namaskar. Mas quem quiser comentar, vamos conversar. Eu tenho disponibilidade, gente. Alguma inquietação, alguma dúvida? Didi, Ah, é a Fabi, Fabi Possamay. sim. É, eu 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 estou ouvindo um audiobook que é um audiolivro, desculpa, que é da Ana Beatriz Lacerda, que é uma psicóloga bem conhecida assim na internet. Ela tem um podcast dela, é Pod People. Ela trabalha com TDAH especialmente, né? Isso. E ela tem um livro que é um livro antigo dela, que eu acho que foi um livro bem desafiador para ela fazer, que ela fala de psicopatas, né? E hoje eu me deparei com uma realidade, assim, escutando sobre psicopata, que, gente, existem pessoas que são completamente sádicas e maldosas de verdade, né? Então, eu fiquei um pouco chocada, porque eu sempre imaginei que uma pessoa ela tivesse de alguma forma salvação desde que ela quisesse, né? Mas diz que ela fala, né? Fisiologicamente falando,
o cérebro do psicopata, ele é totalmente diferente, ele tem uma configuração totalmente voltado para a maldade. Tem vários níveis de psicopatia e tudo mais. E aí, quando falou aqui de que eu tenho que, né, amar, né, eu tenho que, de uma certa forma, enxergar Deus em tudo, aí eu fiz esse link, né, com essa fala dela que foi bem forte assim no livro, né? Ela deixa muito claro que existe uma minoria, por sorte, né? É uma minoria, não é a maioria, mas são pessoas extremamente, né? Aí eu fiquei pensando, é só uma reflexão que eu estava fazendo e resolvi compartilhar aqui, né, com quem está aí, que está escutando, mas eu fiquei meio chocada, assim, como, né? Fabi, assim, primeiro, a gente deve sim buscar ver nessa pessoa uma manifestação dessa consciência suprema, porque não existe nada fora, tudo faz Uhum, parte desse jogo divino, inclusive esse tipo de sujeitos também fazem parte desse jogo, tem uma função nesse teatro todo que às vezes a gente não consegue entender, mas uhum, ver como expressão do divino. E amar, digamos assim, então, como expressão do divino, não significa gostar. Uma vez eu ouvi isso de um monge, eu achei muito legal. Uma coisa é você amar, outra coisa é você gostar. Você ama porque, né, faz parte desse todo, o amor é algo inexplicável, você busca amar, né, desenvolver esse amor incondicional e irrestrito, ilimitado. Mas isso não uhum, significa gostar, isso não significa estar junto, isso não significa, às vezes, não ter que imputar punições, sanções, ou mesmo agir com violência, como a gente estava falando com algumas uhum, pessoas, né? uhum, uhum, Esse tipo de psicopatia realmente é muito grave, é realmente, né, o extremo, assim, da dificuldade, né, do funcionamento psíquico, né, desafiador, assim, e nós temos, claro, que enquanto sociedade tomar medidas para prevenir os outros desse tipo de pessoas com esse tipo de conformação, né? uhum, Então, eu acho que acaba que é coerente quando a gente olha para todos os conjuntos ao mesmo, para todos os princípios ao mesmo tempo. Uma coisa é ver como uhum. divino, porque não tem nada fora desse divino, não tem nada fora dessa Tá consciência tudo suprema. dentro, né? Tá tudo dentro, Tudo tá tudo dentro. dentro. Luz, sombra, bonito e feio, né? Uhum, Bom e uhum, ruim. uhum. Mas que medida tomar diante disso, né? Sim, Às uhum. vezes vai ter que ser até a violência, né? Como a gente estava falando, né? Um psicopata agindo de uma forma violenta diante de outro, eu vou ter que agir com violência, né? Sim, sim, sim. Mas bem Tá. delicado, né? Uhum, A Lakshmi perguntou ali para falar de novo de Brahmacharya, né? Foi o que eu falei agora, Lakshmi. É a ideia de que todos são expressão dessa consciência cósmica. Tudo, buscar ver em tudo, em todos, uma manifestação desse divino, dessa consciência cósmica, né? Tudo é essa consciência cósmica, tudo é esse Deus. E se esforçar, principalmente em situações como essa que a Fabi estava falando agora. Poxa, mas essa pessoa é tão ruim, essa pessoa faz tanta maldade. Mas é uma expressão dessa consciência cósmica, porque essa consciência cósmica não é só o bonzinho, faz parte desse teatro também, os personagens ruins. Nós mesmos, gente, nós somos personagens ruins na vida de alguns. Assim como alguns foram personagens muito ruins na nossa vida. Espero que não tanto, que vocês não tenham passado por isso, mas muitos de nós viveram histórias com personagens bem ruins, né? E a gente busca então tirar o máximo proveito desses jogos teatrais, né? Dessas experiências, assim, né? Crescer com aqueles que são personagens ruins com a gente, né? Desfrutar com aqueles que são personagens boas, buscar fazer da melhor forma nossa vivência aqui, né? Passar pela melhor forma da nossa experiência, né? Obrigada, Lu. Gratidão também por você estar aqui. A Luísa deixou um recadinho. Gente, que mais? Vocês têm mais algo aí a compartilhar? Fiquem à vontade se precisarem sair, mas Eu queria perguntar. sim. A questão ali da questão dos animais, de se alimentar, né? Porque, por exemplo, assim, eu estou fazer 46 anos, e aí falam, ando num cansaço de fadiga, num processo, e aí, a gente escuta muito nutricionista, tem que comer mais proteína, né? Então, como que fica assim? Como é que a gente consegue equilibrar isso e qual é a saída para isso? Uhum.
Carla, ótima pergunta. Primeiro, é bem isso. O que que a gente tem que comer? A gente tem que comer cereais, a gente tem que comer vegetais, legumes, proteína, mas proteína não é carne. Assim como legumes não é, né? É, não, Então, mas é que falam, né, em comer carne, né, pois também. é, mas é que normalmente se interpreta equivocadamente isso, né? Na verdade, a gente encontra. Eu vi um videozinho no Instagram, olha só, que às vezes tem coisas educativas lá. Mas, tipo, o nível de proteína em cada um dos alimentos. Os níveis mais altos são nas sementes, por exemplo, semente de girassol tem um monte. Não sei qual é a outra semente. Aí tem as couves, os brócolis, as folhas verdes, que a gente sabe que tem bastante proteína, né? Então, tem outras opções. Claro que às vezes a gente vai ter que descobrir como que eu vou fazer esse balanço, né? Eu gosto de pensar numa. Porque eu não gosto de ficar memorizando muita coisa, eu nem tenho muita capacidade de memorização. Assim, eu acho que eu fico. Se eu tiver que ter muita informação, eu me atrapalho. Então, eu prefiro balancear. Eu como bastante fruta, eu como bastante legume, como, por exemplo, lentilhas, que acho que faz, né? Lentilha, feijão, grão de bico. Sempre tento ter uma dessas opções junto também, ou uma vagem, né? Algum dessas leguminosas, vamos dizer assim, né? Gosto de comer castanha bastante, né? Castanha, nozes. E aí folhas verdes, sempre que possível, né? E aí eu gosto muito das sementes também, né? E esse girassol, e não sei qual era a outra, eu acho que era, puxa vida, que era uma top, assim, mais que carne. E até uma dos especialistas em alimentação vai dizer que a gente tem adoecido por excesso de proteína, às vezes, nessa ideia de que precisa comer um monte de carne porque falta proteína, né? Na verdade, a gente fica meio É, desbalançado, falta normalmente muitos minerais, falta muitas vitaminas, né? Então, eu me sinto muito mais energizada agora do que quando eu comia carne, porque eu podia até ter um alimento com uma certa sustância, vamos dizer assim, mas o gasto energético para digerir a carne é absurdo, né? Então eu como pois é. leve, então eu não tenho muito gasto energético para digerir, mas o que eu como é super vivo. Então eu não sinto cansaço, sabe, por falta disso. Mas é muito boa pergunta, porque a gente fica nessas dúvidas mesmo. E dependente do Sim, profissional com quem tu falar, vai vir com esse discurso que é o mais convencional, de dizer que, ah, não, mas tu sim, precisa da carne, né? Mas, claro, é bom a gente estar ligado de como é que é a nossa condição. Por exemplo, B12, quase todo mundo precisa repor, especialmente quem é vegetariano, né? Porque quem não é sim. vegetariano vai ter a B12, sabe por onde? Vai ter a B12 pela carne do animal, mas não que é do animal. É porque o animal recebeu muita inseminação também, ele foi, digamos Uhum. assim, nele introjetaram a B12 e outras coisas, né? Sim, Então, acaba que a gente, enfim, precisa às vezes repor, né, de uma forma ou de outra. A Vanessa disse ora sim, pronobis, tem muita proteína. A Mariana diz proteína de soja, uma ótima opção. sim. Para cada 50 gramas, teremos 25 gramas de proteína. Uau, é bastante mesmo. Mais do que a carne na maioria das vezes. Obrigada aí, gente. Ótimo. Obrigada. Muito bom. E ora pronobis a gente encontra em qualquer macega, né? Qualquer cantinho tem, a Sim. gente consegue plantar ora pronobis. Que mais, gente? Quem que é a Nani? A Nani é a Débora? A Débora, tu respondeu aquela hora foi para dizer que você é a Nani? Não? Eu não sei quem é a Nani. Como é que estão com as práticas? Alguém quer comentar algo também sobre isso? Fique à vontade, se quiser aproveitar do momento. Oi, boa noite, sou eu. Você é quem? Deixa eu abrir aqui, cadê você? Tá, Ana, claro, pode ir, querida. Não tem, pode ir, não fica à vontade. Ah, é você! Como é que é o teu nome? Elaine, Elaine, tá. Nani, eu não estava juntando as peças. Ai, querida, que bom, tá? A carinha eu reconheci, o nome é que eu não estava. Namaskar, querida, que bom te ver. mas cá. Tá ótimo. Gente, se tá todo mundo de boa, vamos encerrando, é isso? Didi, posso Mari, fala, compartilhar Mariana, só uma fala. coisa? Claro. Eu lembro que você tinha me falado que o ideal para meditar na hora da noite seria assim no entardecer. Mas, por exemplo, no caso de hoje, eu termino de trabalhar, já vim aqui para esse encontro, eu posso meditar um pouco antes de dormir?
Pode, pode. São momentos que normalmente são mais difíceis, né? Não sei se para ti, mas para mim, um pouco antes de dormir, talvez porque eu deixo para dormir quando eu já não estou mais me aguentando, talvez seja um erro meu, mas normalmente quando a gente está às vésperas de dormir, a gente está com muito sono. E aí a Nossa, meditação para vai mim é ser. ótimo. Para ti é bom? Ah, então Fica um silêncio, é tão tá. tranquilo. Tá, Eu acho maravilha. ótimo. Ah, Pode então sim, maravilha. perfeito. O que é mais importante do que o horário é você não estar com a barriga cheia, sabe? Tipo, comi e fui meditar. Porque aí sim, toda a tua energia vai estar no processo digestivo. Vai ser difícil você ter força para controlar a mente, né? Porque, enfim, gente, a gente precisa de muita força para meditar, né? É muito esforço ali para tentar colocar a mente naquele mapinha lá que ela tem que seguir, naquele trajetinho, vai para cá, vai para lá, né? Então, a gente precisa estar com uma certa força ali. Hum. Gente, vamos descansar então, já que, Ah, né? ok, Didi. Para mim já Ah, tá, já a pergunta, assim, para mim tá ok. Só estou esperando se alguém tem mais alguma pergunta que eu possa, que eu possa aproveitar, mas é ok. verdade, isso que é bom, né? Gente, daqui a pouco É. alguém. É, ninguém mais, então assim, vou contar até três. Fazer um. Dou-lhe Eu uma, posso dou-lhe duas, perguntar? dou-lhe É, três. dou-lhe Uma um, pergunta. dou-lhe dois. A Posso cada tirar uma vez. dúvida? Claro, por favor. Eu queria entender mais sobre esse negócio de fazer força para meditar. Tá. Tem que fazer Por- força para meditar? Podia me explicar é, melhor, por favor? tá, porque a gente tem uma técnica, né? A gente tem uma técnica a seguir. E boa parte das vezes, eu não sei se para você, mas pelo menos para mim e talvez para muitas pessoas, boa parte das vezes, eu colocar a minha mente a fazer o que ela tem que fazer, né? Primeiro visualiza isso, aí depois vi isso, vai para cá, sente isso, sente aquilo, aí se concentra em tal lugar, aí repete o mantra, fica no mantra, né? É um trabalho. Tá? Então, diferente do que às vezes a gente pensa, normalmente, muitas vezes, o que que a gente pensa que é meditação? Ah, eu penso que meditação é eu fechar meus olhos, ficar ali sentado e deixando a mente ir, não me apegar. Normalmente a gente tem essa ideia, né? Muitas vezes é dito que meditação é isso, mas na verdade não. Meditação é um trabalho. Nesse sentido, há um esforço, na maior parte das vezes. Às vezes a coisa acontece magicamente e a gente, quando vê, já está aqui, já está ali, já está lá, seguiu toda a técnica sem muito esforço. Mas normalmente, para seguir uma técnica, para ficar no mantra, a gente está ali, ó, suando, né? E a mente foi para cá e quando vê, já voltou, né? Muita gente me disse, ih, mas eu tô volta e meia, tô umas 15 vezes naquela montanha, não aguento mais, eu tô com dor nas canelas de subir a montanha. Já ouvi cada piada, né? De que, Deus, eu não aguento mais subir montanha. Então, inclusive dizer para vocês, né? Às vezes você já está num nível mais sutil, não precisa voltar lá no início da tua trajetória, né? Da tua técnica, né? Pega uma etapa ali próxima do mantra, onde você tinha chego, volta um pouquinho só para retomar a concentração. Não precisa voltar lá na montanha toda vez, tá? Senão você vai odiar daqui a pouco, né? Mal consegue sair da montanha. Sai um pouquinho e já volta para ela, sai um pouquinho e já volta para ela, tá? É, as frases, né? Posso colocar assim, Vanessa? É, prometo. Vocês têm lembrado, gente? Não, as promessas, né? Quando a gente acorda, não fazer mal a ninguém conscientemente. Prometo ajudar os outros com o máximo da minha capacidade e prometo não revelar meu mantra e técnica de meditação. Por isso que eu não estou falando aqui de detalhes com você, só falei da montanha, a gente fica todo mundo assim nesse diz-que-diz-que, né? Todo mundo está entendendo, mas ninguém está falando explicitamente, né? Porque a gente, né? A gente sabe que as nossas técnicas são parecidas, a gente não precisa, a gente sabe que tem muita coisa que vai ser parecido ou até igual, mas a gente não fica falando muito, né? Até porque algumas coisas são diferentes, tá? Agora o mantra, sim, esse a gente não revela mesmo, porque esse é diferente. Na grande maioria de nós vai ser diferente, tá? Esses são os juramentos. A gente acorda, antes que a mente comece a falar mil coisas, você lembra deles, né? Para você já se alinhar no início do seu dia com aquilo que você, aqueles compromissos importantes, né? De não fazer o mal, de fazer o bem, e de guardar o segredo, dessa técnica, assim, né? Essa preciosa técnica. Tá bem? Eu vou fazer só uma perguntinha aqui, só para não ocupar muito tempo, mas é porque como você começou aí, falando sobre a montanha, é que no meu caso, é,
as etapas, assim, né? Tem as etapas. É, e aí eu não consigo sair lá da montanha. Já tô melhor amiga dessa montanha, entendeu? Para mim é muito difícil, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento ir passando as fases muito rápido para eu conseguir chegar no mantra pessoal, né? Então, será que é errado isso? Eu tentar ir rápido só para não, para minha mente não desviar, porque a minha mente é uma coisa doida aqui. Uhum. Muito bom, muito boa a tua pergunta e ótimo esse tipo de compartilhamento, porque muita gente vai se identificar. Eu também uso dessa estratégia às vezes, tá? Faz parte. Às vezes a nossa mente está bem agitada mesmo, que se a gente começar a fazer muita firula nas paisagens e tentar visualizar e sentir muita coisa, a gente não consegue sair dali. Então é isso. Às vezes eu faço uma coisa tão mecânica, tipo, né, ok, tô na montanha, que é isso que a gente tá falando aqui abertamente, mas depois, agora eu tô aqui e não tô nem sentindo muito que eu tô lá, porque se eu ficar querendo sentir, minha mente já foi lá para outro lugar. Então, ó, é como se eu só me dissesse, eu tô em tal lugar, mas eu nem tô vendo esse lugar, eu nem tô. Então a gente vai aprendendo como lidar com a mente, sabe? Quais as estratégias. Às vezes, né, como a gente comentou, lá no privado, né? Às vezes a mente sozinha vai, e quando vê, ela vai fazendo bonitinho as técnicas, às vezes acontece, principalmente, gente, quando a gente faz meditações coletivas. Quando vocês tiverem oportunidade, participem, porque é a força de muitas mentes querendo fazer a mesma coisa. É claro que isso facilita. Aí depois tu vai meditar sozinho em casa, dá uma tristeza. Aí tu fica meio viciada em tentar meditar junto, porque facilita muito. Mas por isso que os mestres falam, né? O Shri Krishnamurti fala, pelo menos uma vez por semana se junta com os outros. Senão, para dar uma força, dar um gás para as outras vezes na semana que você vai estar sozinho, você ter um pouquinho daquela energia, tá? Então, é bem importante mesmo a meditação coletiva, seja presencial, quando você puder, seja online, pelo menos, tá? De se reunir. Porque Outra aí a coisa. gente. Ah, desculpa. Ah, Não, pode não, só falar. para finalizar, mais um detalhe. E algo que ajuda muito é praticar kirtan antes da meditação. Tá? Isso a gente vai falar mais em alguns encontros. Deixa tocando ali um Bhavanam Kevalam. Se puder, fecha os olhos, fica cantando. Aí depois senta, né? Aí sim se prepara para meditar. Tá? O nosso mestre disse o seguinte: se você tem 15 minutos para meditar, o que que você faz? 10 minutos de Kirtan e 5 medita. Se você tem 20, 10 e 10, sabe? Ou se tem 30, 20 Kirtan, 10 de meditação. Mais importante, mais tempo para o Kirtan do que para a meditação. Porque daí, no momento que o Kirtan já colocou a mente num estado mais sutil, mais positivo, o resto vai, o resto flui. É, Fala. eu vou até falar uma coisa, e funciona, viu? É impressionante, porque eu fiz durante um tempo, fazendo o passinho lá, batendo a ponta do pé. É impressionante, quando senta, você tá bem mais focado. Uhum. E mesmo, gente, perfeito, obrigada, Fábio. Mesmo é, quando a gente está muito negativo, sabe? Aqueles momentos que a gente está passando por um desafio assim, puxa vida, coloca tocar Kirtan. E se puder, também cante junto, sabe? Tem ambientes que a gente vai ficar só ouvindo, né? Deixa no fonezinho. Mas sempre que puder, cante junto. E se puder mais ainda, como a Fabi disse, dança, né? Precisa ser o Babanã Kevalam ou pode ser outro Kirtan? Pode ser, Liliane. Primeiro deixa eu dar tchau para Karen. Namaskar, Karen. Obrigada por ter estado aqui. Pode ser outro Kirtan, mas a gente normalmente usa o Babanã Kevalam, tá? Mas aí você pode encontrar outro mantra, né? O que que é o Kirtan? É, é cantar e, se possível, dançar um mantra. Mas o que que é mantra? Mantras são palavras em sânscrito as quais foram dotadas de poder. O fato é que muito do que a gente coloca na internet como sendo mantra não é de verdade um mantra. Não foi dotado de poder por um mestre espiritual, né? Por exemplo, o que que é um outro kirtan? Hare Krishna. De Ganesha já não é mantra nesse sentido, então não seria um kirtan. Ele não não foi dotado de poder por um mestre espiritual. São rituais, né? São práticas em sânscrito, são músicas em sânscrito, são expressões, como é que eu posso dizer? É, pois é, agora não me vê qual seria a melhor palavra, sabe? Mas são tipo, é, como se fossem rezos, né? Mas os rezos é do xamanismo, né? Em sânscrito para as divindades do hinduísmo.
mas não são mantras, né? Não são palavras de poder às quais um mestre dotou, né, seu poder. Como no caso, Hare Krishna é um, né? Baba Kevalam é outro. E eu acho que dos mais recentes nossos, assim, são esses. Eu não sei se tem algum outro, assim, que... Porque daí tem os mantras que são de meditação, tá? Mas se te faz bem, tudo bem. Mas aí para meditação, às vezes, não vai fazer tanto efeito, tá, Lili? A Mari ia falar mais alguma coisa, né, Mari? Eu acho. Não, eu só ia falar que durante a meditação eu não sou tão boa visualizando. Então eu tenho uma certa mania de ir descrevendo o ambiente. Então, assim, se eu tô na montanha, eu falo, olha, estou aqui na montanha. Então a minha mente vai falando, né? Se é que é possível entender isso. Está errado, eu posso fazer isso, porque eu fico, tipo, tentando calar essa vozinha me descrevendo o ambiente, e é difícil, eu fico numa luta aqui. Eu tô rindo porque eu sou muito parecida, Mari. Que tristeza. Eu estou sabendo o teu sofrimento agora. A Fabi também. Assim, uma dica para nós, então, tá? Dá uma olhada na internet em imagens que possam te ajudar a visualizar. É uma época eu estava vendo muito que tudo que é vídeo que eu encontrava na internet internet de Cosmos, tá? É, e isso podem ver, volte e meia eu coloco no meu Instagram. Minha irmã tá aqui, gente. Vou entregar vocês. A Cris ali, ó. A Cris é minha maninha linda, querida. Ela é mais velha que eu, tá? Antes que vocês digam, ela é caçula. Não. Mas aí ela volta e meia, né, ela ou outra pessoa comentar, isso que você postou ali nos stories no Instagram é para meditação, né? Porque é isso, às vezes a gente tem que buscar ferramentas, né? Eu já conheci que a minha mente realmente tem muita dificuldade de visualizar. E se eu ficar na descrição, exatamente como você está falando, a mente fica muito matemática, é isso, né? Então não dá, a gente acaba que não vivencia a experiência de estar aqui e estar lá, né, para montanha mesmo. Volte e meia eu vejo uma imagem e aí, opa, essa imagem eu vou adotar agora. Essa aqui me passou coisas boas, né? Então acha as tuas estratégias, né, para a gente tentar sentir, porque é super importante o sentir. Então vai buscando essas vias. É muito legal, eu dou risada, porque cada mente é muito particular, né? É muito cômico. Tá tudo certo, gente. Todas as mentes podem meditar. Algumas vão ser de um jeito, outras vão ser de outro, tá? Mais alguém? Eu vou fazer a contagem de novo. E dá-lhe um. Aí abra o seu microfone. Dá-lhe dois. Ai, gente, eu fico muito palhaça depois que passa o horário de dormir. Oi, oi, E dá-lhe três. Ó, isso, Rodolfo, na hora. oi. Tá. Fala, querido. Então, esperei o 45 minutos do segundo tempo. Mas Uau, tu tava então, ali, eu já tava apertando no pague. é, eu tô vendo vocês falarem sobre. Tô vendo vocês falarem sobre a meditação e da montanha, algo assim. ah, Tu e não me tem vem montanha, algo né? que na inicialização que eu fiz com o Dada é diferente a técnica. Aí eu gostaria de Uhum. saber do porquê essa diferença, como Uhum. diz, Provavelmente tu não porque tem. parece bastante diferente. Uhum. Provavelmente tu não tem montanha, né? Não. Não. Aí tu ficou com medo de falar, né? Desculpa. Não, Não, não não tem tem problema. montanha. Não tem montanha, né? Não tem problema, Rodolfo. Não precisa ter, né? Essa etapa, por exemplo, da montanha. É uma estratégia para a gente ir chegando em algum lugar até a gente chegar num lugar em que a gente se identifique mais com a consciência cósmica, tá? Nesse lugar, provavelmente tu tem. Não vamos falar em detalhes assim o que é, mas é algum lugar que te lembre, que te faça visualizar, sentir o infinito. Isso você tem, né? Sim. Aham, sim. Sim, agora travou. Entendi. Tá, Então é estratégia diferente, mas para o objetivo. exato. O objetivo é o mesmo. Aham. Eu também já aprendi assim, sem ter essa etapa da montanha, por exemplo.
tá? Não é necessário, mas ela também ajuda muito. A gente poderia cortar em alguns aspectos, e em algum momento a gente até vai poder, eu pessoalmente falando com as meninas, ou alguma outra monja pessoalmente fazendo revisões, já colocar no outro lugar. Mas pode, é uma estratégia, bem isso, é uma questão de estratégia. Mas o importante mesmo é chegar lá mais adiante, que são as etapas onde as meninas também chegam depois dessas etapas primeiras, assim. Uhum. Entendeu? Tá Tá bem. falhando um Obrigado. pouquinho, né? Agora travou. Tá, agora eu te ouvi. Sim, a internet aqui não tá muito boa, não. É? Ai, tá. Vocês estão provisórios aí, né? Vão ficar um mês, pelo que eu vi, né? Por aí. Isso, aham. Tá, mas tá um lugar bonito aí, hein? Aproveitem. Muito bom. Obrigada pela pergunta, Rodolfo. Muito bom perguntar. Mais alguém, gente? Não? Então, acho que era isso, né? A minha irmã estava me mandando coraçãozinho antes, vocês viram? Ai, eu me derreti. Agora a gente fica se melando aqui. Vocês querem ficar junto nessa melação de família? Gente, então vamos dormir? Eu vou dormir pelo menos aqui já são 11, tá? Não, tenho que meditar ainda. Não meditei ainda. Ó, também tô aqui na sofrência, ó. É todo mundo na mesma. Queria trair deitar, mas vou meditar. Sacanagem, tá? É todo mundo igual, tá? Um beijo grande, se cuidem, sigamos juntas. Namaskar, busquem participar das meditações coletivas, ao vivo ou online, e eu vou mandar para vocês os novos estudos, mas aí serão voluntários, tá? Esse que eu estava insistindo muito que vocês participassem por toda a importância. Os outros vocês fiquem à vontade para participar se quiserem, tá bom? Beijo grande. Namaskar. Parampita Babaki, Vitória Consciência Suprema. Jai. Tchau, tchau. Vou fechar aqui então.